Bom, pessoal, dando continuidade aqui com o segundo vídeo sobre alocação dinâmica de memória em C e C++, eu vou mostrar para vocês aqui um erro muito comum que muita gente que está começando aí na área da programação comete quando se depara com o seguinte problema. Eu preciso criar um vetor a partir de um dado informado pelo usuário, que seria o tamanho desse vetor, a quantidade de posições que eu tenho nesse vetor. Aí o que as pessoas fazem quando não têm o conhecimento de alocação dinâmica de memória? As pessoas fazem isso aqui, ó. Tem aqui duas variáveis, uma que vai controlar o meu contador e uma que vai servir para que eu armazene aquele valor que o usuário digitou. Aqui eu peço os dados, né? No caso, a quantidade, o tamanho do vetor para o meu usuário. E aí eu venho e cometo o meu erro. Ó. Eu crio o vetor no meio do programa. Isso daqui não é uma boa prática de programação, pessoal. Isso daqui não se faz. Por quê? O programa funciona. Se eu vier aqui, eu vou pedir os dados para o usuário, vou armazenar aquela quantidade de números que ele informou que queria armazenar, vou exibir aqui, vou encerrar meu programa, tudo tranquilo. O programa vai funcionar, isso sem dúvida. Mas não é legal fazer isso daqui. É como um professor que eu tive dizia, aqui a gente tem que usar a famosa lógica do quitandeiro. Vocês nunca viram, com certeza, em uma feira, laranja misturada com maçã, ou misturada com alface e outras coisas. Então aqui é cada coisa no seu lugar também, pessoal. Variável tem o seu lugar. Variáveis devem estar todas juntas. Aí depois você pede os dados para o usuário, trata esses dados, faz exibição, faz armazenagem dos dados, enfim. Tá? Mas cada coisa no seu lugar. Então, lembre-se, nunca façam isso daqui. Nunca saiam declarando variáveis no meio do programa. Tá? E vou até mostrar para vocês aqui, só para vocês verem que o programa roda, sem problemas. Ó. Deixa eu trazer a tela para cá. Quero armazenar 3 números. Vamos lá. 10, 11, 12. O programa funciona, mas não é boa prática de programação, certo? Então lembrem-se aí da lógica do quitandeiro. Bom, como eu resolvo então esse problema com alocação dinâmica de memória? Muito simples. Ó. Eu venho aqui e crio o ponteiro, que vai se tornar o meu vetor. E aí eu crio aqui minha variável que vai ser responsável por armazenar o valor, né, que o usuário quiser de tamanho ali para o meu vetor, né, a quantidade de números que ele deseja armazenar. Peço então esse valor para ele e faço aqui, ó, vou usar calloc dessa vez. Então, aquela velha história, nome do meu ponteiro, sinal de igual, tipo do meu ponteiro, calloc ou malloc, quantas posições eu quero que aquele vetor tenha e qual é o tamanho de cada uma dessas posições em bytes, certo? Fiz isso, verifico se o meu ponteiro retornado aqui por calloc no caso é null. Se for, eu não consegui alocar a memória, não há memória suficiente, encerro o meu programa ou dou outro tipo de tratamento. E aí, ó, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar a diferença entre malloc e calloc? Então eu vou fazer isso daqui, ó, nesse programa. Aqui eu vou simplesmente exibir o vetor que eu criei aqui, ó. Vejam só, vou fazer isso com malloc primeiro. Não atribuir valor nenhum a nenhuma posição do meu vetor. Simplesmente vou mostrar aqui, ó. Então vamos lá. Executar, compilar e executar. Olha, vamos lá. 3.
quero armazenar 3 números. Vou simplesmente exibir o meu vetor, ó, sem atribuir valor nenhum. Isso daqui é o que há nas posições de memória alocadas por malloc. Então é o que eu falei para vocês no vídeo anterior. O malloc não zera esses valores para mim. Então imaginem o seguinte, imaginem que eu quero fazer lá uma armazenagem de dados e depois eu queira saber se essa armazenagem foi bem sucedida, se todos os valores dentro do meu vetor foram preenchidos. Bom, com o malloc fica meio difícil saber, ó, porque são números muito aleatórios. Então, olhem só o que acontece quando eu uso calloc. De novo aqui, executar, compilar, executar. Quero armazenar 3 ainda. E olha só o calloc. Lembra que eu falei que ele zera todos os valores do vetor para a gente? É isso aqui então. Então quando eu quero verificar se alguma posição do meu vetor não foi preenchida, basta que eu verifique se aquela posição é igual a 0. E aí eu sei o que foi preenchido e o que não foi. Ok? Então é um jeito prático aqui, tá? Agora eu já posso comentar este fora aqui. E aí a gente vai para o programa em si. Deixa eu descomentar aqui. Ok. Bom, fiz a minha alocação, verifiquei se houve memória. Se há memória suficiente, então ele vai começar a pedir os números que o meu usuário deseja armazenar. E aqui eu exibo. Dou um free no meu ponteiro para liberar a memória alocada e encerro meu programa. Aqui vocês podem utilizar tanto o system pause maior do que null ou o get, tá? Não faz diferença. Eu prefiro o system pause, é uma questão de costume, mas vocês também podem testar o get. E aí a gente executa e ele vai executar exatamente como o outro programa estava sendo executado, só que agora da forma correta. Veja, 10, 11, 12. Exibindo os valores, certo? Então, olha, criei as variáveis aqui onde elas devem ser criadas, fiz a solicitação para o meu usuário, fiz o tratamento de variável, tratamento de erro, a armazenagem e a exibição. Então, tudo no seu lugar. Tudo bem, pessoal? Legal. Então, já aprendi aqui, né, como eu crio um vetor, como é que eu armazeno e etc. E agora, se eu quiser criar uma matriz bidimensional, como é que eu faço uma matriz bidimensional com alocação dinâmica? Vamos ver como é que é isso aqui, ó. Vamos fazer então a tabuada, né? Ah, Eric, a tabuada, vamos fazer a tabuada? Sim, vamos fazer a tabuada porque é para que vocês entendam. É um exemplo didático, mas vai servir muito bem aqui ao nosso propósito. Então, olhem só. Tenho duas variáveis aqui do tipo inteiro que vão controlar as estruturas de loop. E tenho duas variáveis também do tipo inteiro que vão controlar os valores que meu usuário deseja. Então ele vai fazer a tabuada do 1 até o número que o usuário informar e do 1 até o elemento determinado também pelo usuário. Então o clássico é a gente ver a tabuada do 1 ao 10, do 2 ao 10, do 3 ao 10, mas aqui a gente vai deixar essa opção para o usuário. Então obrigatoriamente a tabuada do 1 vai ser feita até o elemento que ele desejar. E aí ele pode escolher, eu quero fazer a tabuada do 1 ao 5, por exemplo, e eu não quero fazer até o 10 não, eu quero só fazer até o 9. Então eu quero que fique do 1 até o 9, do 2 até o 9, do 3, do 4 e do 5 até o 9. Tá? Então é o usuário que vai definir isso daqui para a gente poder fazer o nosso trabalho de alocação dinâmica. Então, ora, se antes eu precisava de um ponteiro para criar um vetor,
Para criar uma matriz bidimensional, o que eu preciso? Um ponteiro para um ponteiro. Lembrando, pessoal, de novo, quem não assistiu às videoaulas sobre ponteiros, por favor, assistam. Se vocês não assistirem, vocês não vão conseguir entender o conceito. Até podem entender, mas não vão ter um entendimento muito claro sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, por favor, assistam, tá, pessoal? Então, legal. Um ponteiro para um ponteiro, eu fazendo ali a minha alocação dinâmica, eu vou ter a minha matriz bidimensional. Ok. Então, vamos começar o nosso programa. Peço aqui o primeiro valor para o meu usuário, que vai determinar as colunas da minha matriz, e aqui as linhas da minha matriz, certo? Então, vamos trabalhar com esse nosso exemplo aqui. Realizar a tabuada do 1 até o 5 e até o elemento 9. Vamos supor que em x, então, eu vou ter 5. Então, deixa eu até colocar um comentário aqui. X será 5. E aqui, y será 9. Ok? Vamos trabalhar assim, então. Aí eu vou alocar as colunas da minha matriz. Então, é aquele clássico lá, pessoal. Nome do nosso ponteiro, sinal de igual. Aqui vem a primeira diferença. Se eu quero primeiro fazer o vetor para depois criar a matriz, ou seja, se primeiro eu quero trabalhar aqui a primeira dimensão do meu vetor, eu tenho que apontar que ele é eu tenho que dizer que ele é um ponteiro para ponteiro. E aí eu utilizo malloc ou calloc, utilizo qual é a quantidade de colunas e o tamanho que essas colunas vão ter. Então a primeira dimensão da minha matriz vai ter esta quantidade e este tamanho em bytes. Ok? A segunda dimensão da minha matriz é um pouquinho diferente. Então, para cada coluna, por isso for, eu vou ter a quantidade y de linhas. Tudo bem? Então, é por isso que no meu for, aqui na posição 0, quando for a primeira execução do loop, ele vai ter esta quantidade de linhas. Então, imaginem aqui o Excel. Eu tenho aqui as 5 colunas que eu criei ali através de x, com esta alocação aqui. Então eu criei aqui as minhas 5 primeiras colunas. Quando eu faço este for aqui, para cada coluna informada, para cada uma das minhas colunas, ele vai fazer y linhas. No caso, 9 aqui, a gente vai trabalhar com 9. Então, no primeiro for, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar aqui a nossa sintaxe do malloc, só que já utilizando o primeiro elemento da minha matriz aqui, a primeira dimensão dela, porque eu já criei essa primeira dimensão, então eu já posso trabalhar com ela. E aí, nesta dimensão, para cada um desses itens, eu vou alocar as minhas linhas. E aí eu uso a sintaxe normal aqui. Tá? Então, as minhas 5 colunas estão alocadas e para cada uma delas 9 linhas. Ok? Então, vai ser isso daqui a primeira vez que o loop passar. Eu tenho já as minhas 5 colunas e aí ele aloca. Na segunda passada do loop, ele aloca a próxima. Na terceira, a próxima. Na quarta e na última, ele termina a alocação dinâmica. Então, esta daqui vai ser a minha matriz bidimensional através
destas sintaxes aqui. Ó. Tudo bem? Aloquei as minhas colunas e aloquei as minhas linhas. Certo, pessoal? Caso não tenha ficado claro, é aquela história dos comentários, e-mail e tudo mais. Tudo bem? Legal. Consegui então criar uma matriz bidimensional. Como é que eu preencho essa matriz? Ora, se eu já tenho os valores aqui, basta apenas que eu passe pelas colunas e pelas linhas, armazenando em cada uma das linhas a minha tabuada. Tá? Pessoal, isso daqui é matemática simples e é a estrutura de loop aninhada que a gente já viu no curso básico. Então, eu não vou me ater explicando isso daqui para vocês, tá? Basta que vocês observem e concluam aqui como é que está sendo feito. Basicamente, eu primeiro inicio aqui na coluna e nesta coluna eu vou armazenar toda a tabuada. Então vamos supor, vou explicar aqui rapidamente para vocês. Ó. Então aqui, estou na minha primeira coluna. Quando o loop passar por aqui, ele vai fazer a tabuada lá do 1 inteira até o 9, que foi a determinação que eu fiz. Depois ele vai fazer a tabuada do 2, depois do 3, do 4 e do 5, todas até o 9, porque foi isso que eu defini aqui. Ó. São esses os valores que eu vou colocar. Se o usuário colocar outros valores, será dessa forma que será feito. Tudo bem? Fiz aqui então. Armazenei, tenho todas as tabuadas que o usuário quis armazenadas. E aí eu vou exibir. Para exibir, eu faço de um jeito diferente aqui, só para ficar uma visualização bonitinha. Se eu primeiro armazenei todas as linhas de uma coluna, eu vou exibir então primeiro todas as colunas, olha o Y aqui, que estão nesta linha. Então eu vou exibir primeiramente isso daqui, ó, depois isso daqui, até chegar aqui no 9, certo? Eu armazeno assim, naquela minha primeira estrutura de loop aninhada. Opa! Armazeno desta maneira aqui e exibo desta maneira aqui, só para ficar bonitinho, tá bom? Então olhem só, nesta linha eu quero exibir todas as colunas, nesta linha eu quero exibir todas as colunas, e aí o loop vai passando fazendo isso, mostrando aqui, ó, por exemplo, 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2 e assim por diante. Tudo bem? Encerrei o meu programa, dei um free aqui também no meu ponteiro para ponteiro. Mesmo ele sendo ponteiro para ponteiro, sempre eu tenho que liberar a memória alocada dinamicamente. Tudo bem? Encerrei, tranquilo. E aí a gente vai ver como é que está executando esse programa aqui. Ó. Deixa eu trazer aqui. Então vamos lá. O exemplo que a gente vai usar é do 5 ao 9. E ele vai exibir assim para a gente. Tá? Então, para armazenar, eu faço assim. Primeiro, todas as linhas de uma determinada coluna. Todas as linhas de uma determinada coluna. Até encerrar. Armazenei, vou exibir todas as colunas de uma determinada linha. Só para ficar com essa formatação aqui que a gente está vendo. Tá bom? E aí vocês façam da forma como vocês acharem melhor, adaptem. Enfim, aqui só foi para ilustrar mesmo para vocês como fazer a alocação dinâmica de um ponteiro para ponteiro, ou seja, de uma matriz bidimensional. Certo, pessoal? Bom, acho que por enquanto está bom.
e aí a gente vai voltar na nossa próxima videoaula. Então estudem aqui esse código, não vou continuar porque senão vai ficar maçante. Estudem, revejam a videoaula, perguntem se tiverem dúvidas, e aí a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Forte abraço e até lá!